Eu sou a Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. Como vocês já sabem, o podcast Calumbi encerrou a sua terceira temporada recentemente, mas para ninguém ficar com saudade, a gente resolveu apresentar alguns episódios bônus. Eles serão lançados sempre quinzenalmente, às terças-feiras. E esse aqui é o nosso segundo episódio bônus. Dessa vez, chamamos a equipe toda do podcast Calumbi para fazer uma resenha. Hoje nós vamos falar sobre os bastidores da produção do programa, registrar nossos momentos preferidos, os maiores aprendizados, o que mais nos emocionou e por aí vai. Vocês vão começar ouvindo a conversa gravada entre eu, Adriana, junto com Caroline Agnes, Nando Lemos e Lorena Simas. E de vez em quando, esse bate-papo vai ser interrompido para dar lugar às vozes dos outros integrantes da nossa equipe. São eles, Gerry Barbuda, Felipe Neiva e Anne Almeida. Mas antes de deixar vocês com esse papo gostoso, eu quero lembrar que o podcast Calumbi está disponível em todas as plataformas de áudio, como Spotify, o Deezer, o YouTube e o Google Podcasts. E caso você queira acompanhar a gente no dia a dia e queira ver conteúdos extras, é só seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook com @podcastcalumbi. Então, bora pra conversa! A gente vai fazer esse episódio especial, né, pra gente conversar um pouquinho dos bastidores, porque ao longo dessas temporadas que a gente lançou, a gente fala muito que a história é feita por pessoas, né? É preciso nomear as pessoas, é preciso registrar esse tipo de coisa. E agora que a gente fez esse programa, eu acho que é importante também nomear quem faz a produção cultural. E aí eu acho que tem muita gente que tem curiosidade, quem é que está por trás de toda essa produção. E então a gente pode compartilhar um pouquinho desses bastidores, né? A gente está aqui, a gente enquanto representante de Bonfim, né? Pessoas que nasceram, viveram ou ainda vivem em Bonfim, então tem uma relação mais íntima com a cidade. A gente também vai pegar, fala dos outros componentes, né, que não são de Bonfim, mas participaram da execução do projeto. A gente vai incluir a falar deles também, mais separado, né? Nesse encontro grupal, eu quis reunir quem está mais próximo de Bonfim mesmo. E aí, eu vou me apresentar inicialmente, porque eu sei que a gente fez essa apresentação lá no primeiro episódio, né? A gente está no 19º episódio, na verdade, esse é o 20º, mas lá no primeiro eu e Caroline nos apresentamos, mas eu vou me apresentar novamente, porque eu sei que teve gente que chegou agora e provavelmente não conhece quem eu sou, nem quem Caroline é, então vamos nos apresentar de novo, Caroline, e os outros integrantes que nunca tiveram a oportunidade também de se apresentar, vão fazer isso. Eu sou Adriana, eu sou produtora do podcast Calumbi e uma das idealizadoras, junto com Caroline. Eu sou formada em comunicação pela UFBA e sou mestra em cultura e sociedade também pela UFBA. Atualmente, eu atuo na Fundação Gregório de Matos. A Fundação Gregório de Matos é o órgão de cultura da Prefeitura Municipal de Salvador. Então, eu atuo nessa instituição trabalhando com políticas públicas de cultura mesmo, né? E no podcast Calumbi, como eu falei, eu iniciei fazendo a produção. Durante essas 3 temporadas, a gente teve apoio para fazer a edição dos programas, mas a partir de agora eu vou assumir a edição também, além dos roteiros. Os roteiros eu já fazia desde o início, tive a ajuda de Felipe, que entrou na equipe depois, e agora também vou assumir roteiro e edição. Caroline, se apresenta aí para a gente. Então, eu sou Caroline Agnes, eu atualmente atuo na rede particular como professora de História, né? Tenho licenciatura em História, pós-graduação e especialização em Educação Ambiental. E agora, né, estou aqui pesquisadora juntamente com a Adriana e Nando Lemos para o podcast Calumbi.
E nós, agora de forma independente, com um ritmo menos acelerado, mas ainda assim estamos aqui, né, para trazer novidades, para tentar contribuir cada vez mais com esse trabalho que não pode parar. Então, vou passando aqui para Nando Lemos fazer a sua apresentação. Então, gente, eu sou Nando Lemos, né? Como as meninas já falaram. Eu sou ator, palhaço. Me arrisco também escrevendo textos para teatro, né? 3 textos dramáticos. Sou pedagogo, estou mestrando em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos. E no podcast Calumbi eu venho atuando como pesquisador, né? Sou do Senhor Bonfim, militante do movimento cultural aqui. Enfim, sou um artista sonhador aqui do nosso território. Oi, gente, eu sou Lorena Simas, eu sou assessora de comunicação aqui do podcast Calumbi. Eu sou jornalista por formação e por amor. Sou formada na Universidade do Estado da Bahia, em Juazeiro. Sou mestra em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos. E atualmente eu atuo no Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA, e também sou professora universitária do curso de Publicidade e Propaganda da Unibraz. E apesar de não ser bonfinense, né, eu não nasci em Bonfim, eu sou paulista, mas eu fui para Bonfim com 15 anos e acabei me apaixonando, né, por essa cidade que vibra cultura, né, que pulsa cultura e arte. E acabei me apaixonando, né, por essa cidade, por essa cultura maravilhosa. Que massa, gente. O que eu acho que é mais legal nesse nosso processo no podcast Calumbi é que a gente aprendeu enquanto ensinava para o público, né? A gente fez uma produção muito intensa aí nesses últimos meses, pesquisando sobre diversos temas. E eu queria ouvir de vocês o que vocês mais aprenderam sobre a nossa cidade, a nossa região, porque a gente mora aqui, na verdade eu não moro mais em Bonfim, mas passei minha vida toda lá, e a gente acha que sabe, né, sobre a cidade, que a gente sabe sobre a nossa cultura, mas tem muita coisa ainda que a gente descobriu agora. E eu queria ouvir de vocês o que vocês mais aprenderam nesse processo. Se vocês quiserem, a gente pode seguir sempre a mesma ordem. Quero, Nando, Lore. Então, né, o que eu aprendi realmente foi sobre a formação dos povos nativos, né? Porque estava na mente do bonfinense, na minha mente principalmente, que nós tínhamos ali as origens pataxós. E aí depois a gente vem desconstruir toda essa ideia, e a gente teve que realmente debruçar sobre muitas leituras, muitas teses, muitos livros para buscar de forma empírica essa informação. Então, assim, foi algo que foi chocante para mim mesmo, sabe? Ter que desconstruir essa ideia de que não foram os pataxós. E eu acredito que isso foi uma novidade também para a própria população bonfinense. Depois, a questão das mineradoras me chamou bastante atenção por conta da exploração, mas que esse desenvolvimento, esse recurso não fica aqui na nossa região e vai para fora, né? E a gente ter tanta riqueza, e essa riqueza ela não fica, né? Não fica para ser investido na nossa própria região. Então isso me chamou bastante atenção, aprendi bastante sobre a questão da mineração aqui na nossa região. Para mim é bem difícil, mas não difícil no sentido de que não teve, mas que foram muitos aprendizados, muitos mesmo, em todos os sentidos, né? Sobretudo com relação às outras cidades do território. O podcast Calumbi me ensinou muito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros projetos como pesquisador, e desbravei a cultura, a história daqui da nossa região, mas em nenhum momento eu
tive um aprendizado tão intenso quanto o do podcast Calumbi, né? A história das cidades vizinhas, isso para mim foi super rico. Perceber que as cidades têm uma história, né? Quando eu falo que tem uma história, porque assim, às vezes a gente fica alheio, né? A cultura e a história das outras cidades. E percebeu quão rica e como elas se completam, né, com a nossa história aqui de Senhor do Bonfim. Isso para mim foi um aprendizado, porque meio que para mim foi um quebra-cabeça sendo montado, é, a entender um pouco da história das cidades do território. E é isso. E agora uma coisa que para mim foi muito, muito, muito enriquecedor e que eu sou muito apaixonado é pelos artistas locais. E ampliou bastante, né, o meu olhar com relação aos artistas, né? A história, o quão rica é a nossa cultura e nossos artistas, né? A gente tem muito bons artistas, assim, né? Muitos bons artistas. E por mais que eu conhecesse vários, eu não conhecia a história e o podcast pôde contribuir para o meu aprendizado nesse sentido, né? De entender melhor a vivência desses artistas e conhecer o trabalho deles e delas foi muito valoroso para mim. Para mim, o que fica de mais forte é isso, né? A história, a nossa história, sendo contada por nós, né? Não só pelo que os livros dizem, e também pelos livros, né? E essa gama de artistas que nós temos e que muitas vezes estão no anonimato e suas vozes são, enfim, silenciadas, né? Para mim isso foi o mais forte, esses dois pontos. Para mim, eu posso dizer que foi 100% aprendizagem, né? Em todos os episódios do podcast Calumbi, foi 100% aprendizagem para mim. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei, eu não sou de Senhor do Bonfim, e durante o ensino médio, que eu acabei cursando na cidade, em momento algum, durante todo esse período, eu tive acesso à história de Senhor do Bonfim ou dos municípios vizinhos, né? Então, eu não conhecia praticamente nada da história, da memória dessas cidades. Apesar de viver na cidade, né, de Senhor do Bonfim, apesar de passar por vários locais que a gente citou em diversos episódios, né, tanto locais em Senhor do Bonfim quanto nos municípios vizinhos, e além também de curtir por vários anos o São João da cidade, né, a história, a memória desses locais, desses festejos, eu não conhecia. Né? Eu vivenciava esses momentos, mas não tinha acesso à memória, né, que é algo tão importante para a gente. Então, foi 100% aprendizagem, né, durante todos esses episódios, e também muitas curiosidades, né, coisas que eu nem imaginava, né, terem acontecido na região. A exemplo de algo que me marcou muito foi no episódio que foi divulgado sobre os músicos, né, da região. E citaram que a música Cidadão, né, foi citado que a música Cidadão, ela foi composta por um bonfinense, né, por Lúcio Barbosa. E isso mexeu muito comigo, porque eu sou completamente apaixonada por essa música. Essa música me desperta diversos sentimentos, diversas emoções, e eu não tinha ideia que ela havia sido produzida, que ela havia sido composta por um bonfinense. Né? Sem contar também a questão da mineração na região, que é algo muito forte, e como é interessante, né, a gente perceber e a gente refletir também como essas mineradoras, elas exploram o território e não dão nenhum retorno para esses municípios. E interessante também falar sobre as calumbis, né, que dá nome ao podcast, porque a gente aproveita muito, né, o som, curte muito o som das calumbis, principalmente durante o São João, mas a gente não para pensar que essa manifestação cultural tão marcante da nossa região, ela tá para ser extinta,
praticamente, né? Porque são poucos os grupos de calumbis que a gente tem na região atualmente. Então, são muitas coisas, né? São muitos aprendizados que o podcast ele pôde trazer para a gente, né? Acredito que para toda a equipe. Eu acho muito massa isso que vocês falaram, porque assim, quando a gente é convidado para falar sobre nosso tema de pesquisa, então assim, se Caroline fosse convidado para falar do tema de pesquisa dela, ou Nando, ou Lorena, ou eu, né? Todo mundo aqui é pesquisador sobre outros temas. A gente fala com uma certa segurança e propriedade, a gente já imagina sobre o que vai falar. Você aceita um convite e fala tendo mais ou menos um roteiro estabelecido. No caso do podcast, a gente não tinha isso. A gente não tinha ideia do que a gente ia falar. A gente tinha um tema central, que é a origem de Andorinha ou de Filadélfia. Mas a gente não sabia por onde começar. Então, assim, a gente teve que estudar para falar. E esse processo de estudo, obviamente, foi muito enriquecedor. No meu caso, eu acho que me ajudou muito esse processo de pesquisa de produção para entender o nosso lugar enquanto bonfinense no território. Porque, assim, a gente fala muito sobre como há um predomínio na mídia a respeito de conteúdo sobre o Sudeste, por exemplo. Né? Então, é como se fosse o Sudeste fosse o centro de tudo. Mas eu fico me perguntando, ao fazer o podcast, e eu acho que foi muito acertada a escolha de fazer uma temporada sobre as outras cidades do território, porque eu tinha muito medo de fazer isso com o nosso território. Dizer que está falando sobre o sertão, ou dizer que está falando sobre Piamonte, Norte Itapicuru, mas dar visibilidade só para Bonfim, que é o centro desse território. É a maior cidade, em termos de população, em termos de serviços, em termos de número de universidades. Então, eu acho que foi muito legal nesse processo dar visibilidade a todos os municípios, sabe? Não colocar Bonfim como centro de tudo, o único lugar onde tem atividades, o único lugar onde tem, né, várias coisas. Então, ao fazer essa escolha, eu acho que foi uma escolha acertada e, de fato, ela me trouxe muito aprendizado, porque eu, enquanto pessoa de Bonfim, eu nunca precisei me deslocar para outras cidades enquanto eu morava em Bonfim. Eu tinha tudo em Bonfim, assim. E por isso mesmo eu troquei pouco com os outros municípios. Eu não ia para as festas dos outros lugares, até porque eu nunca fui muito uma pessoa de sair enquanto eu morava em Bonfim. Mas eu não tinha relação com o comércio das outras cidades ou com os locais de lazer dos outros municípios. Então, ao longo da minha vida no território, eu dialoguei pouco com esses municípios. E hoje, fazendo podcast de Calumbi, eu percebo isso. Como eu sabia pouco sobre essas cidades, ou quase nada, entendeu? Eu nunca tinha ido em muitas delas e muito menos conhecia a história delas. Então, eu acho que esse foi o maior aprendizado para mim, assim, conseguir dialogar com as cidades, conhecer de fato, olhar para esses municípios. Parece que ao longo da minha vida morando no território, eu não precisava fazer isso. Eu estava muito tranquila no meu posto de, em certo sentido, centralidade, entendeu? Então, acho que foi massa descentralizar esse olhar. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso, Nando e Kevin, em especial, que moraram mais tempo, né, aí em Bonfim. Então, né, minha gente? Assim, eu costumo dizer muito que eu nasci em Bonfim, eu me criei aqui, eu estou aqui, eu não fiz universidade fora. E eu sempre falo assim que eu sou muito enraizada, né? Outros fatores me possibilitam para que, né, eu não saia daqui. E, assim, eu tenho esse sentimento que a Adriana falou, que eu estava na minha zona de conforto, né? Quanto bonfinense, achava que sabia de tudo sobre o Senhor do Bonfim, a região, Piemonte Norte do Itapicuru. Só que, né, veio à tona aí as pesquisas e era sempre assim, sempre que chegava material, quando vinha o material ali das mãos de Nando, e quando eu lia, era, meu Deus, eu não sabia de nada, digamos, né? E aí eu tinha que estar, sempre quando eu estava lendo, Adriana, olha isso, lê isso daqui, né? Então, fazendo essa troca, esse diálogo, e a gente ficava assim, realmente, sabe, boquiaberta com algumas questões, nossa, novidade. E hoje isso reflete numa nova postura, né, profissional. Então, assim, hoje eu contextualizo as minhas aulas com o conteúdo geral, histórico, mas contextualizando com
com a história da nossa região de uma forma assim, com mais propriedade, né? Então, eu tenho propriedade no que eu falo quando eu vou contextualizar. Isso é muito legal. Eu vejo de forma positiva, inclusive foi uma experiência recente na minha turma de 9º ano do ensino fundamental, falando das revoltas, das primeiras revoltas na República, e aí a gente tem o cangaço, né? E um dos temas né, que me chamou bastante atenção durante as pesquisas foi a questão de Lampião no sertão e a passagem dele por Jaguarari, a questão dele não ter adentrado o centro, né, da cidade de Campo Formoso. E eu levei isso para minha sala de aula, pedi para meus alunos, então, fazerem um cordel. Eles hoje fizeram essa apresentação, né? E, assim, foi muito produtivo. E foi emocionante também, sabe? Eles se viram dentro da história, começaram a falar dos bisavós deles, que contava a história de Lampião para os pais deles e que os pais contou essa história para eles. Então, foi algo assim que, né, a gente ficou familiarizado. Foi tão contextualizado que a gente se sentiu dentro daquela história quanto sujeito histórico, né, que é o objetivo da disciplina. Para mim, nesse sentido, o podcast foi também um ponto de reencontro. Eu, em 2002, 2003, até 2006, por aí, 2007, eu participei de alguns movimentos, né, de rede de arte educadores e de artistas da região, da Bahia, né? E aí eu tinha uma articulação, a gente, no intuito de se fortalecer enquanto artistas, né? A gente tinha essa rede para facilitar a produção de espetáculos, né? A produção, a circulação de espetáculos. A gente fez parte da rede Sertão Brasil, né? Promovida, idealizada pelo CRIA, Centro de Referência Integral do Adolescente. E, enfim, eu, bonfinense, sempre quis estar em Bonfim, né? Saí de Bonfim para a capital, mas não me adaptei, preferi voltar e deixar minhas raízes presas aqui mesmo. Mas sempre fiz parte desses movimentos. E o podcast Calumbi me proporcionou esse reencontro, né? Esse reencontro com pessoas, né? De outras cidades aqui do território. Enfim, reatou alguns laços, né? Que estavam meio que adormecidos, né? Tipo, a gente já está produzindo coisas, pensando projetos com pessoas que eu me reaproximei a partir do podcast Calumbi. Sem falar a riqueza, né? O quanto eu cresci ouvindo e observando a história das cidades, né? E a partir delas entendendo como é a labuta do povo de cada cidade, né? Para mim isso foi muito forte, né? Foi muito forte. Caminhar pelo sertão aqui, né? Por esse pedaço do sertão chamado Piemonte Norte do Itapicuru, reencontrar pessoas, ouvir a história dessas pessoas, né? Da cidade dessas pessoas, e a partir desses relatos entender como são, né, as lutas dessas pessoas em cada uma de suas cidades. Então isso para mim foi muito forte. Para mim, assim como a Adriana, por Bonfim ser um centro, né, do território Piemonte Norte do Itapicuru, eu nunca senti necessidade, né, nunca precisei sair de Senhor do Bonfim para ir para algum município próximo para resolver alguma questão. Às vezes que eu saía, né, da cidade, saía de Senhor do Bonfim para outro município, era para as festas, né, a festa do feijão em Filadélfia, aniversário de Ponto Novo, o São João, também muito conhecido em Jaguarari, ou então para as belas cachoeiras de Pindobaçu. Né? Então, eram os motivos que eu tinha para sair de Bonfim, né, para conhecer outros municípios. Até que atualmente eu não conheço todos os municípios, né, que compõem o território Piemonte Norte de Itapicuru. Ainda falta ter acesso a alguns.
mas poder já conhecer a história desses municípios é muito importante, porque nos mostra a importância, né, de cada região dessas, nos mostra a quanta potência, né, todas essas localidades têm, os artistas dessas localidades, né, artistas que a gente não conhecia e pôde conhecer através desse trabalho do podcast, né, através dessa investigação, dessa pesquisa, a gente teve acesso a muitos artistas maravilhosos, né, a exemplo do artista de Caldeirão Grande, né, o Zanata, um artista maravilhoso, que muitos não tinham acesso às obras dele, e a gente acabou, né, tendo acesso a esses artistas. Então, é muita riqueza mesmo, né, todos esses aprendizados, que mesmo a gente não tendo acesso, né, digamos que fisicamente a esses municípios, a gente se aproxima deles, conhecendo a história e a memória de cada um, tanto da história mesmo, de criação, de surgimento desses municípios, de composição, quanto das populações, né, das culturas dessas populações, que diferem bastante também, apesar de estarem num território próximo. Olá, pessoal. Eu sou Gerry Barbuda e trabalhei como editor na segunda e terceira temporada do podcast Calumbi, um projeto que fiquei muito orgulhoso de participar. Pois além de ser apresentado a novos lugares, pude ouvir relatos incríveis de pessoas e suas relações com a história e a cultura da sua região. Foi muito interessante também acompanhar como a mobilidade influenciou no desenvolvimento humano, mais especificamente com a disponibilidade do trem. Conheci muitos artistas novos, e os que conhecia me surpreendi de serem das cidades do Piemonte Norte do Itapicuru. Mas mexeu especialmente comigo o que foi encontrado e contado sobre os povos originários, os indígenas, assim como os quilombos que nasceram com o crescimento da região. Grandes histórias sobre sobrevivência e resistência. Espero em breve conhecer esses lugares. Muito obrigado, Adriana e Caroline, pelo convite de fazer parte dessa jornada. Gente, eu sou a maior fã de Zanata agora. Depois do podcast de Calumbi eu conheci, já conhecia de nome, mas nunca tinha me aproximado antes e realmente, nossa, me marcou muito. E eu aproveito, enquanto eu falo dele, para puxar um outro assunto, que é assim, o quanto esses programas nos emocionaram, né? A gente ouviu algumas pessoas, nossos ouvintes, falando sobre isso, e eu sei que isso também aconteceu, né, na equipe. E a fala de Zanata foi uma dessas que me emocionou muito, assim, quando eu ouvi o áudio dele pela primeira vez, eu falei, nossa, que coisa potente, assim, coisa bonita. E não só a fala dele, mas seu Israel falando sobre os pífanos, né, sobre as calumbis. Uma fala tão bonita e poética, tão forte, sabe? Isabel também falando sobre as comunidades de fundo e fecho de pasto na cidade de Antônio Gonçalves, uma fala muito legal, muito enraizada, né? Assim, uma pessoa que conhece de fato a realidade daquele povo e quando é convidada a falar, não quer falar sobre si apenas ou sobre sua pesquisa, quer chamar mais gente para a conversa, né? Mesmo que indiretamente citando essas pessoas. Então, são falas muito bonitas, muito cheias de significado, e essas, entre outras, foram algumas falas que me emocionaram muito. Eu queria ouvir vocês também isso. Essas falas que a Adriana citou, né, de Israel, de Isabel, de Zanata, gente, Zanata é fantástico, né? Quando penso em Caldeirão Grande e aquela região ali, para mim, Zanata é a referência, né? E além dessas falas, teve uma fala também que para mim foram muito fortes, né? Não só uma, mas as mulheres do samba de lata. E depois o retorno, né? Elas agradecendo. Enfim, eu encontrei com elas na feira,
com duas delas e elas agradecendo, que escutaram, foi fantástico. E uma fala que para mim foi muito forte, foi muito marcante, foi a fala de Cristiane Maia. Cris, para mim, é uma referência, né, quando a gente fala de educação aqui na região. E ela dizer que o podcast, né, que a gente conseguiu mexer com, inquietar, né, bulinar, né, foi o termo que ela falou, vocês bulinaram. E, e a gente perceber, né, que a gente contribui para a reflexão de pesquisadores e pesquisadoras do nosso território é fantástico. Mas, assim, tem vozes, eu já falei isso, eu acho que no grupo entre a gente, mas eu gostaria de falar novamente e tornar público o como é lindo o nosso podcast, né? As vozes que ecoam do podcast, o sotaque, né? A gente, dentro de todo um preconceito linguístico, a gente opta por ser original, né? Por manter uma identidade. E o sotaque das meninas, né? Carolyn e Adriana, é muito lindo, é muito, enfim. Eu já falei isso e eu me emociono porque quando eu escuto o podcast, quando eu escuto esse sotaque que é o meu sotaque, que, sabe, eu ouço a minha história e enfim, eu me coloco nos bancos das escolas, né? O quanto a gente tem a ausência de nossa fala, de nosso lugar de fala, de nosso sotaque, de nossa, enfim, de nossa variação linguística. O quanto a gente sente falta disso nas escolas e o quão eu me sinto contemplado nesse aspecto ouvindo o podcast, né? E aí eu torno a dizer, quando eu escuto o podcast, eu escuto minha avó, eu escuto meu pai, eu fecho os olhos e eu volto à infância, quando eu ia para a roça e via minha avó trabalhando e contando as histórias dela. Então, assim, o podcast é tudo isso, né? Além das falas externas, tem essas falas internas, né? Todos os nossos diálogos, as avaliações que nós fazemos, as comemorações que nós fizemos quando conseguimos alguma coisa, as emoções que nós passamos quando a gente escutava um feedback. E isso tudo para mim foi muito marcante. E eu viajo muito ouvindo a gente discutir o podcast no grupo, no nosso grupo do WhatsApp. Eu viajo muito porque, gente, eu tô estudando, tô trabalhando, tô fortalecendo a minha identidade, né? Enfim, para mim, quando fala de falas que me emocionaram, eu incluo também as nossas falas. Ai, que lindo, Nando. Me emocionei. Emocionada, porque, né, Nando, ele é uma referência para mim, sabe? Eu lembro, Nando, ele foi meu professor de teatro lá na Fundame, certo? Tinha um projeto MQV, Mais Que Vencedores. E eu chego até, assim, ficar emocionada mesmo agora de receber esse elogio, né? Porque ele, quanto essa referência de pessoa, de mestre, de professor, sabe? Isso é fundamental, receber um elogio desse de uma pessoa que tem um currículo maravilhoso, né? Eu fiquei, assim, em vários momentos emocionada com o projeto do podcast Calumbi, nessas falas sobre a pesquisa, que a gente encontrou alguns relatos de Lampião, eu lembrei muito do meu bisavô. E, assim, tinha músicas que meu bisavô ouvia que eu não sabia, que um tempo desse eu estava tentando, assim, sabe, relembrar, pesquisar, e eu não conseguia pesquisar na internet. E aí, conversando com Isabel, Isabel falando da história do vaqueiro, da história do gado e Antônio Gonçalves. Gente, Isabel falou, puxando as boiadas, né? E ali ela puxando, cantando. Então, olha, eram essas músicas que meu bisavô escutava. Então, a partir dos relatos do que Isabel, do que a gente conversou durante a entrevista, então depois eu fui e consegui achar essas músicas, né, que meu bisavô ele escutava.
Então, isso é uma riqueza, claro, de conhecimentos que traz para a gente, mas também, né, aflora os nossos sentimentos, as nossas emoções. E então, assim, essas entrevistas, além delas terem agregado de forma muito positiva na parte, né, da fonte oral, pela questão da ausência de fontes escritas, ela traz aquelas vozes, as vozes dessas pessoas nos traz lembranças, memórias, né, das pessoas que fizeram parte da nossa história também. Então, assim, de certa forma, a voz que me marcou muito mesmo foi de Isabel. Então, assim, Isabel, ela foi a minha primeira pessoa a entrevistar. Então, ela foi uma pessoa maravilhosa, a entrevista deu muito certo com ela. E eu senti uma conexão, assim, sabe? Como que se eu já conhecesse Isabel de muito tempo. Então, a gente conversou como se fôssemos amigas de muito, muito, muito. Foi tanto que a entrevista foi bem longa, mas foi muito prazerosa, né? E trouxe para mim todas essas lembranças do meu bisavô, das boiadas, né? E inclusive ela até relatou depois que o senhorzinho que ela cita, que ela citou na pesquisa dela, né? Ele estava debilitado. E aí quando esse episódio que a gente lançou o episódio de Antônio Gonçalves, aí ela falou que no dia do lançamento, né? O senhorzinho veio a falecer. Então, o episódio ficou ali como uma homenagem. Então, foram muitas emoções mesmo, sabe, durante todos esses episódios. É um episódio que eu mais me emocionei e eu acho que foi difícil também uma pessoa que tenha ouvido o episódio sobre Caldeirão Grande, né, não ter se emocionado com a fala de Zanata, né, que já citado aqui por Adriana e por Nando. É uma fala muito tocante, né, muito verdadeira e que nos emociona mesmo. E também com a fala do senhor Israel, né, da banda das Calumbis, né, pelo jeito tão meigo, tão doce e o amor, né, que a gente percebe na fala dele quando fala das bandas de pífanos. E também a gratidão dele em relação a gente ter escolhido, né, ter entrado em contato com a banda de pífano dele para estar fazendo toda a trilha sonora do nosso podcast. Né? Então, são duas falas que me emocionam muito, né? Isso dentro dos nossos episódios. E as falas também, os feedbacks que a gente recebeu do nosso público também são muito emocionantes, como o Nando já citou, o depoimento da professora Cristiane Maia, né, que ela ficou muito sentida após o episódio que fala sobre Filadélfia, né, que isso bulinou ela, né, como ela mesma diz, e além do planejamento de utilizar, né, essa questão da história, da memória de Filadélfia no seu trabalho, né, a professora Cristiane Maia ela já está utilizando também os nossos episódios na construção das aulas dela. Então, a gente já começa a perceber também como o podcast ele já está invadindo, digamos assim, outros espaços, né? O espaço da educação formal também. E não só ela, né? Tem outros professores também, professores da Universidade do Estado da Bahia também, a exemplo do professor Enjorrá, do curso de teatro, que também já está utilizando os nossos episódios no desenvolvimento das suas aulas, e os depoimentos, né, de carinho, de emoção desses ouvintes, né, que a cada episódio divulgado eu sempre recebia mensagens, né, um episódio mais lindo do que o outro, né, pessoas muito emocionadas e que conseguem perceber a importância dessa produção, né, de valorizar a cultura, a memória e a história da nossa cidade, do nosso local, né, do chão que a gente pisa. Eu acho que as pessoas não têm dimensão de como esses comentários são valiosos e nos ajudam a continuar. Eu falo isso que as pessoas não têm noção, porque eu me sinto assim, tipo, quando eu não produzia conteúdo, quando eu era só uma espectadora,
Eu falava, vai, tanto faz, mandar um comentário elogiando ou dizendo que gostei ou não, não tem importância, sabe? E hoje eu vejo que, gente, tem importância sim. A gente fez um trabalho muito árduo, assim, né, de criar 18 episódios em 2 meses, uma coisa assim absurda. E, poxa, era abrir o Instagram, ver uma mensagem, mensagens tão carinhosas de pessoas que muitas nos conheciam, mas tem gente que não nos conhece, que nem é da região, e mandava feedback tão maravilhoso, e isso realmente nos impulsionou a fazer a coisa com mais dedicação, sabe? A gente ia fazer de todo jeito, mas é claro que a gente faz muito melhor, um trabalho muito melhor quando a gente tem essa rede de apoio próximo. E eu queria destacar, já que Lori falou sobre esse tópico, né, dos comentários dos ouvintes, queria destacar os comentários de ouvintes que não moram mais na nossa região, que já moraram em algum momento e não moram mais, ou que, na verdade, nunca moraram, mas tem família lá no Piemonte Norte Itapicuru. Gente que fala assim, eu nunca fui aí, mas minha mãe fala muito. Então, ouvindo os episódios, eu consigo me conectar com essa história dela, que é minha história, no final das contas, né? É muito massa ter esse feedback, sabe? Porque, de alguma forma, a gente está transmitindo, né? Um pouco das nossas características culturais para outras pessoas e ajudando isso a se fortalecer. Ou então uma pessoa que não tem mais contato ali com o território, mas isso que Nando falou, ouve a gente para ouvir o sotaque e sentir próximo, né, desse lugar. Então, tudo isso é muito massa, assim, esses feedbacks realmente nos fortaleceram muito. E eu acho que é super interessante falar isso para registrar, né, assim, que essas pessoas, que vocês são importantes, sim, e que a gente dá muito valor para as coisas que vocês falam. Tanto os elogios, quanto as recomendações, sugestões. Assim, tem gente que é um pouco vaidoso e que acha ruim ser corrigido ou complementado. A gente não, a gente realmente está fazendo um processo de investigação muito profundo. A gente estuda enquanto a gente faz o podcast. Então, é claro que para quem está pensando assim, né, como a gente, ter mais material, ser corrigido, ter novas informações é muito valioso. Então, continue, por favor. Olá, me chamo Felipe, eu sou professor e escritor. Participei do podcast Calumbi como roteirista da terceira temporada, que tratou sobre compositores e manifestações musicais da região do território Piemonte Norte do Itapicuru. Embora eu conhecesse um pouco sobre a cultura e a música nordestina, o podcast Calumbi me permitiu aprofundar esse conhecimento de forma intensa. O mais interessante foi ampliar a percepção sobre as nuances da música produzida na Bahia. É muito bacana conhecer manifestações que têm suas origens fora da capital, fora de Salvador. Além disso, foi muito legal conhecer mais sobre as origens e particularidades da cidade de Bonfim. Nesse sentido, destaco os episódios que trataram sobre o São João, a Feira Livre, a ferrovia, entre outros. Gostei, sobretudo, de ouvir os convidados, suas histórias, análises, risadas. Gostei de diversas entrevistas, em especial do seu Isael no episódio sobre as calumbis. Me sinto extremamente feliz por ter participado de um projeto tão importante, que aborda temas tão importantes não só para a Bahia, mas para a cultura brasileira em geral, e que abordou manifestações musicais que precisam e merecem ser incentivadas e fortalecidas. Enfim, trabalhar no Calumbi foi fazer parte de uma resistência que sabe que é importante sonhar e imaginar. Eu vou passar para o próximo tópico, então. Eu queria saber de vocês, porque a gente falou, né, em termos de conteúdo, o que cada um mais aprendeu. Mas eu queria saber também, em termos de produção, o que cada um de vocês aprendeu. Porque, assim, nós temos 3 professores aqui, né?
Então, você já tem habilidade com fazer aula online, com fazer live, com outras produções de conteúdo, outras formas de produzir conteúdo. Lore também é da comunicação, então ela tem habilidade com várias outras linguagens da comunicação. Mas foi a primeira vez que todo mundo aqui, inclusive eu que sou da comunicação, fez podcast. Então, tenho experiência de comunicação diversas, com produção cultural diversas, mas não com podcast. Então, é todo mundo estreante nessa área do podcast. Eu queria saber o que cada um aprendeu, né, durante esse percurso, assim, em termos de produção. No meu caso, eu acho que mais valioso foi aprender a editar. Eu nunca tinha editado, e eu precisei editar os primeiros programas antes da gente ter uma equipe, né? Logo no iniciozinho a gente era fazer uma produção independente, então a gente não tinha recurso para contratar um editor. Então os primeiros episódios eu editei e agora vou voltar a editar. E foi muito massa aprender a fazer isso, sabe? É claro que eu ainda estou aprendendo, né? É claro que os programas que eu editar não vão ter a mesma qualidade que o profissional que a gente contratou, né, para as outras temporadas. Mas foi muito massa. Eu me senti muito empoderada, eu acho, sabe? Dizer o seguinte: olha, eu consigo fazer isso, eu consigo editar o negócio. Se não tiver ninguém na equipe capaz de fazer isso, eu consigo dar conta. Vamos nessa. Então, acho que foi o aprendizado mais importante para mim em termos de produção. Então, né, eu, assim, já imaginava que produzir um podcast fosse difícil. Mas, assim, eu não imaginava que atingisse uma dimensão tão grandiosa quanto a nossa, né? E, assim, em termos de equipe mesmo, sabe? Essa questão de, pesquisa de campo, aí vem a pesquisa, aí lê, filtra, depois vai para o roteiro, aí depois vem, assim, a gravação, entrevistas. Então, assim, eu não tinha essa noção que tivesse todo esse processo, né? Todo esse dinamismo. E, assim, como eu já falei anteriormente, para mim foi novo a questão do empenho mesmo com as pesquisas, né? De estar ali focado na pesquisa e também com a entrevista. Então, eu aprendi, gente, a entrevistar, né? A Adriana aí me passando algumas técnicas, Lorena também. Então, assim, foi algo que foi novo para mim, foi muito legal porque você conversar com uma pessoa, dialogar normalmente que você já conhece é uma coisa, agora você dialogar com uma pessoa que você não conhece, né? Então tem todo aquele nervosismo, e será que eu vou falar direito? E se eu errar? Mas, assim, sabe, quando aconteceu as entrevistas que eu fiz, não rolou isso, não aconteceu. Claro que o nervosismo aconteceu, mas as pessoas estavam ali de uma forma tão humilde, com uma vontade tão grande de falar, de serem ouvidos. Ficou uma coisa assim tão leve que eu me senti assim como que se eu já fosse profissional, sabe? Como que se eu já fosse jornalista, viu, Lori? Como que se eu já soubesse aí entrevistar horrores. E então, para mim, a grande novidade foi essa em relação às entrevistas, né? Então, eu sou meio atrapalhado, né, gente? Eu sou canceriano. E aí, às vezes, eu demoro enfim, de pegar o embalo. E eu falo isso porque há pouco tempo, né, tipo, quando iniciou a pandemia, eu tinha um contrato com a Secretaria da Educação enquanto artista, um artista educador, né, de produzir aulas, conteúdos que, de certa forma, prendesse a atenção dos alunos, motivasse os alunos a continuarem na escola, né? Aí, com a pandemia, a gente muda o contrato para eu produzir videoaulas, né, de artes, com o Pichilinga, que é meu palhaço. E aí eu estava nesse meio do processo, né, eu não estava gostando do resultado da gravação dos vídeos, e aí eu decidi estudar e fazer eu mesmo a edição dos meus vídeos. E aí eu aprendi muito nessa edição. Só que depois do podcast,
Mexeu muito comigo. Eu já até tinha desabafado isso com as meninas, com com Carolyn e Adriana. Como é difícil, né? Porque assim, para mim já era difícil produzir vídeo, porque a gente que é do teatro, a gente é movido pelo público, né? As emoções que o público vai esboçando, os feedbacks imediatos, aí vai impulsionando e a gente vai interagindo e meio que driblando ali os imprevistos e buscando a motivação da plateia. Com o vídeo, a gente não tem esse contato direto com a plateia. E no podcast, pior ainda. E aí eu tive essa dificuldade. Quando eu tinha que gravar, Herbert acompanhou aqui, meu esposo, acompanhou e viu a dificuldade que eu tinha. Às vezes eu gravava 5, 6 vezes o áudio, por conta dessa dificuldade de técnica mesmo, né, do podcast e por esse vício que eu tinha, enfim, muito por conta da formação enquanto ator, enquanto palhaço. E aí o podcast me ajudou muito nisso, né? Os primeiros episódios eu gravava, escrevia o roteiro, escrevia o texto, mas assim, tipo, a prática e a vivência, né, do podcast, que para uma coisa muito nova e chegou mesmo para desconstruir alguns vícios que eu tinha enquanto ator. Os episódios eu já estava conseguindo gravar sem precisar, por exemplo, criar um roteiro ou escrever o texto. E eu já estava conseguindo dialogar mais assim com o áudio e com essa linguagem do podcast. Então é isso. Para mim, o podcast foi enriquecedor nesse sentido técnico, né? De me desconstruir enquanto ator de teatro, né? Alguns vícios que eu tinha. Já para mim, eu acho que eu consegui me manter um pouco mais na zona de conforto, né, diferente dos meus colegas, porque como eu estava como eu estou, né, na assessoria de comunicação, que já é algo que eu já trabalho há muitos anos, então não teve muitos empecilhos, não teve muitas dificuldades, porque é um trabalho que eu já estou habituada a realizar. E também em relação às fotografias, né, porque eu realizei algumas fotografias que foram divulgadas nas nossas mídias sociais. Mas eu posso dizer que como desafio teve a gravação de vídeo, né, tanto do Samba de Lata, em Tijuaçu, quanto da banda Desatinados, porque gravação de vídeo já é algo que eu não tenho tanta habilidade assim. Então foi meio que, vamos lá, vamos ver o que é que vai dar, né? Tomara que dê certo. E também os momentos que a Adriana solicitava que eu fizesse algum story, né, gravando vídeo, falando sobre, convidando para algum episódio ou comentando o episódio, né, que havia sido lançado. Porque apesar de eu ser jornalista, eu sou uma jornalista que gosta de ficar por trás das câmeras, né? Então eu não tenho muito esse hábito de estar aparecendo. Então foi também um desafio para mim. E eu acabei gostando, né? Foi também interessante. E teve a live também que a gente realizou, né, no início da segunda temporada, que também foi outro desafio, né, que nós estávamos juntas, eu, Adriana e Caroline, né, que foi bem interessante também a experiência. Então, acho que os desafios foram esses, e desafios muito bons, né, porque faz a gente perceber que a gente pode caminhar por outros caminhos também, né. O que é mais bonito, eu acho, do Calumbi é que a gente funciona realmente como equipe, entendeu? A gente não é a pessoa, a Lorena é da comunicação, Caroline faz entrevista e faz pesquisa, e Nando faz a pesquisa de campo. Não, tipo assim, tem que fazer vídeo, faz vídeo, tem que entrevistar. A Lorena entrevistou gente também, a priori, Lorena não faria nem produção e nem entrevista, e fez. Nando fez muita coisa de produção, Então, foi massa ver isso, que a gente se comportou realmente como equipe que vai dando jeito, tá fazendo as coisas que precisa. Isso é muito legal. Por fim, eu queria saber o que é que vocês esperam das próximas temporadas. A gente ainda não definiu nada
sobre próximas temporadas, né? A gente vai buscar financiamento, mas se não der certo, a gente tem a ideia também de continuar de maneira independente, mas fazendo alguns ajustes, mas assim, tá tudo meio que aberto ainda. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, eu acho que é o nosso primeiro papo, assim, nesse sentido. O que vocês gostariam de fazer nas próximas temporadas? Quais temas vocês gostariam de abordar? Bom, como eu já falei, né, da questão das mineradoras, eu acho relevante a gente tratar dessas questões ambientais, dos impactos mesmo, né? Porque quando eu comecei a estudar educação ambiental, o estudo sobre a educação ambiental, ele me impactou. Até mesmo assim, no meu dia a dia, no meu comportamento, saber que educação ambiental não é só quando a gente pensa em tratar do meio ambiente, pode ser pequenas práticas, né, do cuidar-se bem, para quando você se sentir bem, você querer ver o outro bem e você também querer ver o seu habitat bem, né? Então, assim, tudo que a gente fala aqui, a gente tratou muito sobre questões históricas, né? É o passado do sujeito que compõe a história de nós, seres humanos, né? Então, a gente poderia falar também sobre a nossa casa, né? Sobre como cuidar e também falar dessa agressão, né? Que a gente faz com a nossa casa mesmo, né? Porque não existe lá fora, como diz os ambientalistas. Tudo aqui é a nossa casa. E a gente veio da terra, sabe? Então, assim, até uma coisa que está muito ligada aí à questão que vocês falaram de Zanata, né? A fala dele. Então, assim, a gente tem que aprender a cuidar dessa terra. Então, um tema que eu espero que a gente fale mesmo é em relação a essas questões ambientais. Com relação a um tema, né? Enfim, eu vejo o podcast mesmo como um espaço de crítica, né? Um espaço de denúncia, um espaço de vitrine, né? Para artistas, para mobilizadores sociais, culturais, dentre outros. Mas eu senti falta, eu gostaria muito que a gente pudesse as linguagens artísticas, né? A palhaçaria, a dança, porque a gente entrou nesse viés cultural, mas muito restrito à música. E aí eu gostaria muito de ouvir episódios do podcast e produzir, né, trabalhar, pesquisar episódios que falam também de outras linguagens artísticas que também fazem parte da nossa história cultural, né, em Senhor do Bonfim. Eu também gostaria de ouvir, né, episódios falando sobre outras áreas das artes, né, principalmente as artes cênicas. Né, eu acho que Nando, ainda melhor do que eu, pode falar, né, sobre essa expectativa, né, de estar se falando sobre artistas cênicos, né, que a nossa região ela é muito rica, né, nesse sentido. A gente tem ótimos profissionais nessa área. A gente tem o curso de teatro, né, em Senhor do Bonfim, né, que é ofertado pela UNEB. Então, acho que é um tema que pode ser muito explorado, né, para os nossos episódios também. E eu gostaria de ver também sobre produção artesanal, né? Nossa região também ela é muito rica nesse sentido, né? Produções feitas a partir de culturas que são típicas também da nossa região, como o licuri, o umbu, né? Então, acho que seria interessante a gente trazer também essa temática dos nossos episódios, dando destaque também a esses profissionais que são tão importantes na nossa região e que utilizam, né, desses frutos típicos, né, para estar produzindo, né, diversas coisas, né, artesanato, culinária, né, utensílios. Então, acho que seria bem interessante a gente estar abordando esse tema e dando voz também a essas pessoas. Interessante, Adriana, assim, que cada um falou de algo diferente. Então, o podcast, ele vem trazendo, né, esse leque de possibilidades da gente enxergar Senhor do Bonfim, o Piemonte Norte do Itapicuru,
com um novo olhar para o fruto que ele produz, para as riquezas que ele tem em termos de rocha, minério, né? Então tem vários aspectos, características diversas aí para a gente enxergar as riquezas da nossa região. E antes a gente ficava ali como se tivesse um cabresto, como se não conseguisse enxergar além, né? Então a nossa visão hoje ela é ampla. E assim, até amigos mesmo meus que antes a gente, né, conversava futilidades, hoje assim, sabe? Entra para falar, nossa, eu tô ouvindo o trabalho e eu nunca imaginei, sabe, que Senhor do Bonfim fosse tão rico. Hoje eu moro, porque assim, de certa forma existe uma rivalidadezinha entre Bonfim, Juazeiro, Petrolina, né? Então eu moro hoje em Petrolina, então se acontecer de alguém me perguntar, me questionar sobre cultura de Senhor do Bonfim, eu sei rebater, eu sei dizer que Bonfim tem cultura, que o Piemonte Norte do Itapicuru tem cultura, né? Então não é só a outra parte do sertão que tem. Então hoje as pessoas elas conseguem enxergar mais que a gente também tem riquezas. Então assim, eu acredito que a gente está tendo visibilidade, uma maior visibilidade, que nós temos cultura, que a gente produz cultura, e a gente também tem riquezas que vão além da tradição do São João, né? Porque antes a gente ficava pensando qual é a possibilidade de turismo em Senhor do Bonfim, só São João. Mas não, né? Hoje eu participo de um grupo de trilhas, os meninos já são experientes aí na questão de trilha há muito tempo, então eles dialogam e assim eles falam, né? Olha, Bonfim tem cachoeiras, Bonfim tem riquezas, Bonfim tem, sabe? E a gente não enxergava, vou viajar para outro lugar, né? Então, tem trazido essa possibilidade na área de turismo, a gente enxergar o turismo dentro de outras perspectivas. O que eu acho massa, porque você citou aí umas falas de pessoas que não sabiam, né, onde acessar esses conteúdos e tal. E eu acho interessante, eu acho importante destacar que esses conteúdos já estavam sendo feitos, né? Tinha muita gente já produzindo arte, produzindo cultura, produzindo conhecimento, inclusive acadêmico, sobre vários desses temas que a gente abordou. Alguns a gente viu que tem pouca gente produzindo mesmo, quase ninguém. Mas outros, tem uma galera que está em cima dessas temáticas. A dificuldade é relacionar o conteúdo com o público. Porque se os professores da UNEB, eles são incríveis, maravilhosos, a gente ouviu vários deles na nossa temporada. Acho que a UNEB é incrível, eu fico super feliz toda vez que a gente entrevista um professor da UNEB, porque é uma universidade que precisa de mais reconhecimento. E é legal fazer nosso conteúdo ouvindo essas pessoas, sabe? Para registrar que tem muita gente boa produzindo ciência na região. Mas se esses professores fazem uma palestra e essa palestra sai do ar, ou mesmo fica ali no canal do YouTube da UNEB, é difícil encontrar o público que está fora da UNEB, né? Então, o Calumbi, de alguma forma, o conteúdo não some nunca, então vai ficar lá registrado, e é um conteúdo mais acessível, porque está em todas as plataformas. A pessoa não precisa ir só no YouTube, ou então aconteceu uma live no Instagram, tem que ir lá no Instagram ver. Não, a pessoa pode acessar em qualquer lugar. Então, não só o podcast Calumbi está produzindo mais pesquisas sobre território, e aí chegando gente que não sabia de nada sobre nossa cidade, como também está dando visibilidade para essas pessoas que já estão há muito mais tempo que a gente produzindo esse material, mas não conseguem encontrar o seu público, né? Então, eu acho que, de alguma forma, a gente atua na memória, a gente registra esses conteúdos, né? Então, a gente cria um acervo. Enfim, eu espero que a gente consiga cada vez mais, né? A gente fica nas nossas conversas internas, falando sobre como a gente quer criar um repositório Calumbi, com textos sobre a nossa região, como a gente quer criar um monte de coisa, assim, que né, a marca Calumbi, ela se espalhe para outros produtos e tal. E eu acho que é isso, assim.
A gente atua com a memória e a gente quer fazer cada vez mais para encontrar esse público, né? Para fazer essa ponte entre o pesquisador que já está fazendo coisa massa, mas às vezes está falando só com seus alunos, por exemplo, com uma pessoa que está fora da academia e quer ter acesso a esse material. Então, é essa ponte que a gente faz. Mas só voltando para a questão sobre qual temporada nova eu gostaria de ouvir, a temporada que eu mais gostaria de ouvir no podcast Calumbi é uma temporada sobre distritos. Primeiro, sobre o distrito de Senhor do Bonfim. Então, a gente sabe que é o Quissé, a Igara, o Cariacá, o Carrapichel. É incrível, são lugares incríveis, e eu queria muito falar sobre a história desses lugares, ouvir os moradores antigos, sabe? É meu sonho. E também outra temporada sobre o distrito de outros municípios. O primeiro que me vem à mente é a Itinga. Os distritos da Itinga são incríveis. Assim, eu conheço as histórias de ouvir a Dilson falar. Eu fisicamente não conheço esses lugares, mas ouço ele falar muito sobre a história desses lugares. E me estimula muito saber assim que, poxa, a gente sabe um pouquinho sobre a saída de Itinga. Imagina se a gente desvendar todos esses distritos, sabe? Seria incrível. Então, é isso, né? É um papo que a gente tem muito internamente também, né, na equipe, que a gente quer chegar no interior do interior, como eu estava falando. A gente quer falar sobre Bahia, mas a gente não quer falar sobre Salvador, a gente quer falar sobre o sertão. Tá, e dentro do sertão, sobre que cidade a gente quer falar? A gente quer falar sobre a sede do território do Senhor do Bonfim, sobre Juazeiro, que é outra cidade imensa, ou a gente quer falar sobre o interior, né, cidades menores de 20 mil habitantes? Sim, a gente quer falar sobre cidades pequenas. E dentro das cidades pequenas, ainda quer falar sobre o distrito, o povoado. Então, isso seria a realização de um sonho para mim. Olá, queridos ouvintes. Para você que não me conhece ainda, eu sou Anne e atualmente sou estudante de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Eu tô na reta final e o podcast Calumbi foi quem me deu assim a porta de entrada para conseguir colocar em prática os meus conhecimentos acadêmicos. Então, atuei aqui dentro como gestora de mídia e como designer. E além disso, o podcast Calumbi também contribuiu para o meu conhecimento, me reaproximando e me conectando com a Bahia. Desde pequenininha eu resido em Pernambuco, mas sou baiana, e o podcast Calumbi foi a junção perfeita de trabalho e conhecimento. Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura de Senhor do Bonfim e do Piemonte Norte do Itapicuru. Com relação a Senhor do Bonfim, eu pude aprender mais sobre o forró, que lá é a capital do forró baiano. Eu aprendi sobre o São João, sobre a ferrovia, sobre a Feira Livre, sobre tantas coisas que fazem de Bonfim uma cidade tão rica em cultura. Tive a oportunidade de conhecer novas cidades que eu nem sequer conhecia, sem nem precisar sair de casa. E com aquela vontade enorme de que passe logo esse mundo pandêmico para que eu possa visitar o Piemonte Norte do Itapicuru e desfrutar do São João maravilhoso que o Senhor do Bonfim tem a oferecer. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, foi que os músicos de Bonfim não têm igual. Me apaixonei por todos eles e escuto todos os dias com o meu outro amigo de trabalho, que é o João. A gente sempre tá escutando as músicas de Paulinho, Felipe Vander e também os Desatinados. A gente teve assim essa troca de experiência muito boa que contribuiu bastante para o nosso conhecimento e que sem dúvidas ficará para nossa história. É isso, gente. Eu queria saber se vocês querem deixar um recado final, tchau, tchau para os nossos ouvintes, uma indicação, né? A gente não tem quadro para render o assunto, mas fica o espaço. Na verdade, o que eu gostaria mesmo é que nossos ouvintes continuassem com esse engajamento, né? Indicando para amigos e amigas, né? Utilizando o nosso material como referência para suas aulas, até para os seus bate-papos,
para se inteirar com relação enfim, se atualizar com relação à nossa história e nossa cultura. E essa seria a minha fala de despedida desse episódio. Eu queria agradecer, né, a todos os ouvintes que nos acompanharam, né, durante todos esses episódios, durante essas 3 temporadas e também durante esses episódios bônus que a gente está soltando aos poucos. E pedir também que eles continuem nos seguindo nas mídias sociais, que continuem dando esses feedbacks que, como a Adriana falou, são muito importantes para a gente, né? Isso motiva com que a gente continue fazendo esse trabalho. Então, é isso. É agradecer por estarem sempre aí conectados, né, com a gente, e pedir que continuem assim, né, e continuem divulgando, né, disseminando esse trabalho, disseminando o podcast, utilizando, como o Nando falou, utilizando nas aulas para tornar uma educação contextualizada, né, a depender do conteúdo abordado na sala de aula. Os nossos episódios, eles cabem perfeitamente, né, e trazem uma educação que está conectada, né, com todos esses municípios e com a cultura e memória deles também. Então, acho que é algo que pode enriquecer muito. E obrigada, pessoal. Então, até o próximo episódio. Deixar aqui meus agradecimentos, pedir que continuem nos ouvindo, levando essa informação, esse conhecimento para além de Senhor do Bonfim, né? Então, que Bonfim e o território do Piemonte Norte, do Itapicuru, ele viaje, ele vá para outras dimensões, outros lugares, né? Que atinja pessoas que queiram conhecer sobre a nossa cultura. E, como Lorena bem disse, aí também que nós possamos utilizar dentro dos espaços educacionais, porque nós temos um material riquíssimo, próprio para o ensino e aprendizado, certo? Então, gente, fica aqui um abraço carinhoso e até o próximo episódio. Aí, lembrando de Nando, né? Até a próxima cidade, quem sabe, né? Eu queria deixar um beijo também para todo mundo que nos acompanha. Queria dizer que talvez esse episódio fique super longo e é isso aí mesmo, viu? A conversa foi ótima, então eu não vou ficar cortando, não. Eu acho que vai ser um episódio maior e eu sei que vocês gostam da gente e vão nos ouvir. Esse é um teste. Beijão, tchau, tchau.